A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Chegamos ao 22º domingo do tempo comum. E o evangelho deste domingo é Lucas 14, 7 a 14. Aconteceu que num dia de sábado Jesus veio comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. Isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E disse também a que tinhas convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir, e tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. O Evangelho, queridos irmãos e irmãs, parece nos indicar o banquete da gratuidade. Tudo na gratuidade. No banquete da gratuidade, isto é, do amor de Deus, o primeiro se faz o último, o maior o menor, o Senhor o servo. Vemos o significado de viver o banquete na gratuidade, receber e ofertar, apenas ofertar. Tudo na liberdade e na liberalidade. Uma festa convidando os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, aqueles que não podem retribuir com uma festa. A expressão profunda da gratuidade de um conviver festivo, de um banquete da vida, sem cobranças, sem trocas. A gratuidade do amor, a gratuidade de viver, a gratuidade das relações, é que o amor é gratuito. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares e por isso diz que é melhor escolher o último lugar e ser conduzido ao primeiro. Entre nós, na sociedade agressiva e competitiva, o valor da pessoa se mede pelo ter êxito, triunfar, ser o melhor. É a busca pelo primeiro lugar. É um lutar que recorre a quase todos os meios, a intriga, a exibição, a defesa feroz do lugar conquistado, a humilhação de quem faz sombra ou incomoda. Percebemos que o motivo e o estímulo são os títulos, as honras. Quem tem valor é quem aparece, mesmo se pisando os outros. Jesus nos oferece relações que nos unem e transformam na graça de convivas, membros da comunidade de fé. Relações que se baseiam no amor desinteressado e gratuito, desviando-nos de critérios comerciais, interesses negociatas, intercâmbio de favores.
Nessa dinâmica do amor gratuito, todos, pobres, humildes, excluídos, desprezados, sem título, são participantes e são servidos. Os que vivem sem poder, sem dinheiro, estão na desvalia da retribuição dos favores, pertencem à comunidade do amor e da fraternidade e, por isso, têm lugar certo com o Senhor no banquete da gratuidade. Todos são convidados ao primeiro lugar, pois todos convivas especiais. No banquete da fé, da fraternidade, do convívio amoroso, todos recebem o mesmo convite. Amigo, vem mais para cima. Esse convite de aproximação aos que são os últimos nos atrai. Sim, pois a vida às vezes é ingrata, às vezes tropeçamos, às vezes passamos pela separação, mesmo às vezes fazemos a experiência da morte. Nos tornamos trópicos, coxos, mudos, surdos. Pode ser que a vida tenha sido dura demais conosco. O Evangelho nos diz da gratuidade do banquete. Somos convidados, não interessa o nosso estado, os nossos títulos, o nosso lugar na sociedade, na igreja, como estamos a viver, mesmo que vivamos no pecado. O convite é para todos. O convite para estarmos na cercania de Deus, na sua proximidade e superar a situação em que vivemos. Porque eles não te podem retribuir. Jesus a nos ensinar que a gratuidade é dom de Deus, graça, amor gratuito, gracioso. E Deus não nos ama porque merecemos, mas porque não pode senão nos amar, pois Ele é amor. Jesus a nos pedir para amar como Ele ama, isto é, gratuitamente. É uma revolução nas nossas relações, ofertar sem esperar, apenas na alegria de entregar. Aquela gratuidade do nada esperar, nada trocar. Talvez nos ajude a conhecida expressão de um grande místico medieval chamado Johannes Scheffler, que é conhecido como Ângelus Silesius, que expressou de modo muito feliz o sentido da gratuidade. A rosa é sem porquê. Ela floresce ao florescer. Sim, a rosa aberta, sem porquê, no orvalho da manhã, alegra o coração do mortal que se aproxima. Alegra o coração do mortal que se apresenta na nascividade da inocência matinal. Porque a rosa é útil ao homem, porque o homem descansa, porque se alegra na sua cercania. O mortal descansa, respira mais livre, se alegra, renasce, porque é acolhido e recolhido no desvelamento da inocência da natureza, no recato e na gratuidade de ser. A rosa não sabe de sua beleza, da admiração que causa, nem mesmo sabe que alguém está ao seu redor, nem mesmo sabe de sua existência. Simplesmente é sem porquê. Floresce por florescer. Ali, na cercania do encanto da flor que viceja, apenas encanto, silêncio, admiração. Não se manifesta a possibilidade de um negócio, de uma troca. Esta admiração da gratuidade, de dar-se da rosa orvalhada, desperta o gosto, o sabor da vida, a graça de viver. Na quase impossibilidade de dizer da gratuidade como é gratuito o amor de Deus, o místico nos dizia: a rosa sem porquê ela floresce ao florescer. Sim, a gratuidade não é algo, uma coisa, não é um objeto, não é um sentimento, não é uma paga. É um acontecer na bondade da revelação da bondade. Ao contrário, a gratuidade seria então troca, negócio, negociação. No amor não existe troca. Esposo e esposa não é troca. O amor da vida consagrada não é troca. O amor do presbítero, do diácono não é troca. O amor nos nossos ministérios não é troca, mas há, sim, um libertar-se, um ser gratuito. Como na fonte do cerrado em tempo de seca, pequena, mas doadora. Água límpida, fresca, brotando sem parar. Ela está ali sem saber que está. Ela simplesmente está ali na sua generosidade. Ela continua, incansavelmente, sem porquê, sem para quê, sem perguntar, sem saber, oferece água no borbulhar da água. Ela é a gratuidade, não troca, não espera, apenas simplesmente, generosamente, ininterruptamente oferece água. Ela é sem porquê, sem para quê, ela é fonte. No descampado, na seca de 4 meses, ela ali está. E na doação da água,
A fonte é gratuita, ela é gratuidade. Perdendo a gratuidade da fé, as nossas preces, as nossas esmolas, a nossa caridade podem tornar-se um dar para receber uma troca. Então perdemos a liberdade, perdemos a independência, perdemos a autonomia, perdemos a sensibilidade tão gratificante de sermos amados, acolhidos, recolhidos, embalados por Deus. E perdemos o entusiasmo, o vigor, a força que nos leva a buscar e sempre transformar a nossa vida e o mundo como fez Jesus. Acabamos não sonhando mais. Perdemos o bom humor diante das dificuldades e defeitos pessoais e dos outros. Perdemos a disposição e a disponibilidade de uma pessoa de fé que olha tudo como possibilidade de aprendizado e crescimento. E a nossa vida pode tornar-se apenas uma compensação. Mas a nossa vida é muito mais. Como falar da gratuidade se hoje quase tudo não é gratuito, mas troca, paga, pagamento, recompensa, compensação? Mas ser seguidor, seguidora, viver como Jesus, não é poder de dominação, mas uma presença acolhedora da gratuidade que tudo libera, vivifica na ternura, no vigor, no recato, da cordialidade. Por isso a gratuidade não humilha, não se gloria, não domina o agraciado como doador, como superior, mas ao se dar se retrai na sua humildade com recato, qual servo para com seu Senhor. A única dominação é do amor, que é a limpidez da gratuidade, numa inocência nasciva, que se expõe na liberdade da doação. Então, em tudo que fizermos, estaríamos sendo gratuitos e guiados, direcionados pela gratuidade. Tudo seria exercício de doação corpo a corpo, como a maternidade, como a paternidade, como a oração, como o serviço aos pobres, como a meditação, como a convivência com as crianças, os jovens, com os doentes, com a doença, com a nossa própria limitação. Com o cuidado com os nossos encontros, diálogos, sempre nos abrindo para a receptividade de um caminho próprio. Vivemos gratuitamente. Hoje, no mês vocacional, lembramos os ministérios e serviço dos leigos e leigas na igreja, na sociedade, especialmente o do catequista, a da catequista. São as catequistas e os catequistas que despertam as pessoas para conhecer a Jesus, que revela o Pai e comunica seu Espírito. Chama a conversão, reconciliação, a vida nova, que leva a comunhão com o Pai, que faz de todos filhos, filhas, irmãos e irmãs. A catequese faz brotar pelo amor derramado nos corações frutos de justiça, de perdão, de respeito, de dignidade e de paz no mundo, nos diz o documento de Puebla. São especialmente as mulheres e os homens de fé que assumem esse ministério na igreja, nas comunidades. São esses irmãos e irmãs que ajudam a igreja a ser fecunda, missionária, samaritana, sinal visível do reino de Deus. Papa Francisco, ao instituir o ministério do catequista, da catequista, recorda que é possível reconhecer, dentro da grande tradição carismática do Novo Testamento, a presença concreta de batizados que exerceram o ministério de transmitir, de forma mais orgânica, permanente e associada com as várias circunstâncias da vida, o ensinamento dos apóstolos e dos evangelistas. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, quando tu deres um almoço, um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não têm com que retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos mortos. O ministério do catequista, da catequista, é a experiência da gratuidade e anunciar Jesus. Amém. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Ouçamos, queridos irmãos, queridas irmãs, neste domingo em que recordamos, lembramos, rezamos o ministério catequista, o serviço de catequistas, as palavras de Papa Francisco na Carta Apostólica Antigo Ministério. Desde os primórdios, a comunidade cristã conheceu uma forma difusa de ministerialidade concretizada no serviço de homens e mulheres que, obedientes à ação do Espírito Santo, dedicaram a sua vida à edificação da Igreja.
Os carismas que o Espírito nunca deixou de infundir nos batizados tomaram em certos momentos uma forma visível e palpável de serviço à comunidade cristã nas suas múltiplas expressões, chegando ao ponto de ser reconhecido como uma diaconia indispensável à comunidade. E assim o interpreta o apóstolo Paulo com sua autoridade quando afirma a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Toda a história da evangelização destes 2 milênios manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas. Bispos, sacerdotes e diáconos, juntamente com mulheres e homens da vida consagrada, dedicaram a sua vida à instrução catequética para que a fé fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano. Além disso, alguns reuniram à sua volta outros irmãos e irmãs que, partilhando o mesmo carisma, constituíram ordens religiosas totalmente dedicadas ao serviço da catequese. Não se pode esquecer a multidão incontável de leigos e leigas que tomaram parte diretamente na difusão do Evangelho através do ensino da catequese. Homens e mulheres animados por uma grande fé e verdadeiras testemunhas de santidade, que em alguns casos foram mesmo fundadores de igrejas, chegando a dar a sua vida. Também nos nossos dias há muitos catequistas competentes e perseverantes que estão à frente de comunidades em diferentes regiões, realizando uma missão insubstituível na transmissão e aprofundamento da fé. A longa série de beatos, santos e mártires catequistas que marcou a missão da Igreja merece ser conhecida, pois constitui uma fonte fecunda não só para a catequese, mas também para toda a história da espiritualidade cristã. É necessário reconhecer a presença dos leigos e leigas que, em virtude do seu batismo, se sentem chamados a colaborar a serviço da catequese. Essa presença torna-se ainda mais urgente nos nossos dias, devido à renovada consciência da evangelização no mundo contemporâneo, posição de uma cultura globalizada que requer um encontro autêntico com as jovens gerações, sem esquecer a exigência de metodologias e instrumentos criativos que tornem o anúncio do Evangelho coerente com a transformação missionária que a Igreja abraçou. Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as condições indispensáveis para que a Igreja possa desempenhar a sua missão no mundo. A função peculiar desempenhada pelo catequista especifica-se dentro de outros serviços presentes na comunidade cristã. Com efeito, o catequista é chamado, antes de mais nada, a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé, que se desenvolve nas suas diferentes etapas. Desde o primeiro anúncio que introduz no querigma, passando pela instrução que torna conscientes da vida nova em Cristo e prepara de modo particular para os sacramentos da iniciação cristã, até a formação permanente que consente que cada batizado seja sempre pronto a dar a razão de sua esperança a todo aquele que lhe perguntar. O catequista é simultaneamente testemunha da fé, mestre e mistagogo, acompanhante e pedagogo que instrui em nome da Igreja, uma identidade que só mediante a oração, o estudo e a participação direta na vida da comunidade é que se pode desenvolver com coerência e responsabilidade. Queremos agradecer a todos os nossos catequistas da Arquidiocese pelo grande serviço que prestam os nossos irmãos e irmãs. Visitando algumas comunidades do interior, nós vemos a importância do catequista, da catequista. Algumas comunidades um pouco mais desassistidas, inclusive pedem que nós possamos ir até as comunidades e preparar os catequistas para a comunidade, dada a importância que o catequista, a catequista tem. Deus abençoe todos os nossos catequistas. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Recordemos os aniversários de nascimento e de ordenação. De nascimento, lembramos no dia de hoje, Dom Joaquim Hudson Ribeiro. Dia 2, o diácono José Messias Alencar. Dia 2, diácono Roberto Guedes dos Santos. E no dia 5, o diácono Ricardo César Lopes Pereira. E celebramos o aniversário de ordenação. Hoje, o diácono Gilberto Castro Saraiva. E no dia 3, padre Manuel Aparecido Monteiro.
A esses nossos irmãos, a gratidão por viverem entre nós e servirem as nossas comunidades. Deus os abençoe e conceda muita saúde. Façamos juntos a oração do jubileu. Pai que estás no céu, a fé que nos deste no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante de novos céus e de uma nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, desejo a todos um bom domingo, uma abençoada semana e nos encontraremos nesse mesmo horário no próximo domingo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.